everyone, welcome, let's learn English. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender inglês? Na aula de hoje a gente vai aprender a diferença entre there e there. Então, já vai deixando seu gostei pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. Como você pode ver aí, existe o there com dois E, o there com EI e o there com Y apóstrofo RE. Como você pode perceber, os três possuem a mesma pronúncia, there. Porém, apesar de possuírem a mesma pronúncia, eles são diferentes um do outro, eles não têm nada a ver com o outro. E é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Então, você deve estar perguntando, qual é a diferença entre essas palavras? Vamos começar com there, com dois E. Então, vamos lá. O there, ele é um advérbio de lugar e ele significa lá, ali ou aí. Vamos de exemplo. Where is my cat? It's there. O que significa? Onde está o meu gato? Está lá. Como você pode ver, a gente usou o there aí nesse exemplo. E o there, nesse caso, significa lá, ali. Então, está lá, está ali. Ele é um advérbio de lugar. Porém, o there, ele também tem outro significado. Ele também é usado para dizer que algo existe ou para introduzir um assunto em uma frase. E nesses casos, normalmente ele é acompanhado do verbo to be. Lembrando que o verbo to be significa ser ou estar. Aí nesses casos, normalmente aparece assim, there is, there are, there was, there were ou there will be. Vamos de exemplo. Did you find my book in your bedroom? No, there was nothing there. O que isso quer dizer? Você achou o meu livro no seu quarto? Não, não havia nada lá. Olha que interessante, nesse caso a gente usou duas vezes o there nesse exemplo aí. O primeiro there, ele serviu para indicar, no caso, a inexistência de algo e também para introduzir um assunto. E, portanto, ele foi acompanhado do verbo to be, was, né? No caso aí está falando do passado, there was. Então, não havia. E já o segundo there, ele significa lá, que foi o primeiro there que a gente aprendeu, o primeiro significado. Então, no, there was nothing there. Não, não havia nada lá. Então, o there tem esses dois significados. Ele pode indicar a existência de algo, ou no caso a inexistência, e também ele serve para introduzir um assunto. Mas o there também pode significar lá, ali ou aí. Ele também é um advérbio de lugar. Vou dar mais uns exemplos de there acompanhado do verbo to be. There will be a party tonight. Haverá uma festa hoje à noite. Você pode ver aí que a gente usou o there will be, que significa haverá, está no futuro. E ele foi acompanhado do verbo to be. E como você pode ver aí, a função do there will be é para sinalizar a existência de algo. Haverá uma festa hoje à noite. There will be a party tonight. Outro exemplo. There is a dog on my couch. There is. Como você pode ver aí, a gente utilizou também o verbo to be, is, né, depois do there. E essa frase quer dizer, há um cachorro no meu sofá. Ou também pode significar, tem um cachorro no meu sofá. O there is aí, ele faz o papel para indicar, sinalizar a existência de algo. There is a dog on my couch. Há um cachorro no meu sofá. Ou tem um cachorro no meu sofá. E o último exemplo, there were a lot of people at the show. Haviam muitas pessoas no show. Ou pode também ser, tinha muita gente no show. There were. Como você pode ver aí, a gente usou o verbo to be, né? Were, tá no passado aí. No plural, there were. Haviam ou tinham também. E nesse caso, o there were foi utilizado também para introduzir um assunto ou também para sinalizar a existência de algo. O quê? Haviam muitas pessoas na festa. Eu estou sinalizando, indicando que haviam, né, que existiram muitas pessoas na festa. Então, esses são alguns exemplos utilizando o there acompanhado do verbo to be. Agora, vamos para o segundo there com i. Vamos aprender o there com i, ele é um adjetivo possessivo e significa deles, delas. Inclusive, eu já fiz uma aulinha aqui no canal
sobre os pronomes possessivos, onde eu também explico o adjetivo possessivo. O link está aí na descrição. Lá eu explico com maior detalhes sobre o que são os adjetivos possessivos. Depois dá uma conferida lá. A função do there aí é indicar quem possui algo ou a quem pertence algo. E eles sempre são seguidos por um substantivo. Vamos de exemplo. I will teach my kids how to do their laundry. Eu vou ensinar meus filhos a como lavar a roupa deles. Como você pode ver aí, a gente usou o there, nesse caso, com a letra I, né? E aí o there, ele quer indicar a posse de algo. Ou seja, a roupa de quem que você vai ensinar os seus filhos a lavar? A roupa deles, dos seus filhos. Então, aí está indicando a quem pertence algo. Their, deles. E, como você pode ver aí, o there foi acompanhado, ele foi seguido de um substantivo, laundry, que é um substantivo. Então, I will teach my kids how to do their laundry. Vou ensinar meus filhos a como lavar a roupa deles. E agora nós vamos para o último there. Esse there aí, com Y, apóstrofo RE, ele é uma combinação das palavras they mais are. Ou seja, ele é a abreviação de they are. Então, there aí, com Y, apóstrofo RE, nada mais é do que uma abreviação de they are. E they are, né, ou there, significa eles ou elas estão e eles ou elas são, porque are aí é o verbo to be, né, que significa ser ou estar. Então, they are, eles ou elas estão ou eles ou elas são, dependendo do contexto da frase. Vamos de exemplo. They're here to exercise. Quer dizer o quê? Eles estão aqui para se exercitar, né? O senhor aí está falando dos outros senhores que estão se exercitando no parque. Como você pode ver aí, a gente usou o there, né, com Y, apóstrofo RE, e esse there significa they are, é a abreviação de they are, que significa, nesse caso, eles estão. Então, eles estão aqui para se exercitar. They're here to exercise. Ou they are here to exercise. Eles estão aqui para se exercitar. Então, there aí nada mais é do que uma abreviação de they are, que significa eles são ou eles estão. Aí agora vem uma curiosidade. E se usarmos em uma só frase as três palavras juntas, como que ficaria? Veja só que interessante esse exemplo aqui. They're there to find their soulmates. O que isso quer dizer? Eles estão lá para encontrar suas almas gêmeas. Ó, nesse caso aí, a gente usou os três there que a gente aprendeu nessa aula. There e there. O primeiro there quer dizer eles estão, lembrando que ele é uma abreviação de they are, que quer dizer eles estão. Então, o primeiro there significa isso. Já o segundo there, ele é um advérbio de lugar, ele significa lá, né? Ele pode significar lá, ali ou aí. Ou também ele serve para introduzir um assunto em uma frase, mas nesse caso aí ele quer dizer lá, ele é um advérbio de lugar. E o terceiro there, ele quer dizer aí deles, ele está indicando posse de algo, a quem pertence algo. Então, soulmates aí quer dizer almas gêmeas. Então, quem quer encontrar alma gêmea de quem? Deles. Então, o there aí está fazendo um papel para indicar a posse ou a quem pertence algo. A alma gêmea de quem? Deles. E também, como você pode perceber, depois desse último there aí, com a letra I, a palavra que veio logo após foi soulmates, que é um substantivo, porque lembre-se que esse there aí, com letra I, ele sempre vem acompanhado de um substantivo. Então, no caso, soulmates, que significa almas gêmeas, ele é um substantivo. Não se esqueça disso. Então, they're there to find their soulmates. Eles estão lá para encontrar suas almas gêmeas, ou também para encontrar a alma gêmea deles, dá na mesma. E agora, então, nós vamos para um resumo da aula de hoje. Existem os três there, que eles têm a mesma pronúncia, porém os três têm significados totalmente diferentes. O primeiro there, ele é um advérbio de lugar, significa lá, ali ou aí, mas ele também é usado para dizer que algo existe ou para introduzir um assunto em uma frase. Normalmente, nesses casos, ele vem acompanhado do verbo to be, ficando there is, there are, there was, there were ou there will be. O segundo there é um adjetivo possessivo, significa deles, delas,
E a função dele é indicar a posse de algo e ele é sempre acompanhado de um substantivo. Já o último there, ele nada mais é do que uma abreviação de they are, que significa eles ou elas são, ou eles ou elas estão. Então é isso, pessoal, essa foi a aulinha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei pra mim, comentar o que você achou, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações e muito obrigada por assistir. Thanks for watching, bye bye, tchau, tchau.